Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Marcelo e Evelyn Barbizan. O Marcelo é médico, a Evelyn é dentista, são casados e vivem em Ji-Paraná, lá em Rondônia. O Marcelo faz parte da Confraria Café Brasil, onde conheceu o Rony Clayton da Ajuda e seu projeto de ação social na África. Inspirados, Marcelo e Evelyn embarcam no projeto e eu converso com os dois no dia seguinte à sua chegada de volta ao Brasil. Eles relatam uma experiência transformadora de ajuda a comunidades africanas onde falta tudo, menos amor. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Então, não vá me escrever para dizer que eu falo tanto quanto fala o convidado. É um bate-papo, não é entrevista. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Mais um Leadercast. Esse aqui é daqueles que eu tenho que fazer uma explicação especial na abertura. Esse aqui tem a ver com conexões, né? Um belo dia eu crio um podcast, as pessoas começam a ouvir o podcast, aí lá pela frente esse pessoal começa a entrar em contato, eu acho que aquela coisa pode evoluir, crio depois um conceito da confraria, as pessoas começam a assinar a confraria, a partir da confraria cria-se um grupo no Telegram, as pessoas entram no grupo, começam a conversar pelo grupo e de repente começa a haver uma série de conexões ali. E o que está acontecendo aqui hoje é o resultado de uma conexão dessa, que tem a ver com o encontro de pessoas que vivem muito longe umas das outras, mas que acabam conhecendo o trabalho um do outro e por fim dá no que vocês vão ouvir no programa de hoje, né? Aquelas 3 perguntinhas que você já conhece, que são as básicas, né? Eu quero saber nome, idade e o que é que faz. Meu nome é Marcelo Barbizan, eu sou médico, pecuarista também, pai do João Marcelo, de 2 anos, e um pouco empreendedor também. Que idade? E 31 anos. Muito bem. Eu sou Evelyn Barbizan, sou dentista, tenho 38 anos, mãe do João Marcelo e do João Guilherme, que tá para chegar. Tá a caminho. Muito, pai, mãe e o João Guilherme tá aí, voltando numa viagem, né? Estão chegando de onde? De Moçambique. Moçambique, olha lá. Vocês moram onde? Em Ji-Paraná, Rondônia. Ji-Paraná, Rondônia. Você que tá ouvindo aí a gente, se você não estiver pertinho dele, você não tem a menor ideia de onde fica, mas é longe, cara. É longe. Fica lá em Rondônia, é a 2ª maior cidade do estado, não é isso? Exatamente. Né? E é uma cidade que... É aquelas coisas que a gente só encontra aqui no Brasil, né? Uma cidade que parece que ela é fundada no fim do mundo. Lá no, aliás, depende do ponto de vista, né? Porque para quem tá aqui, para quem tá lá, o fim do mundo é aqui, né? Mas que é formada basicamente por gente que vem de outros lugares do Brasil. O pessoal vai para lá, então tem aqui os gaúchos, deve ter paranaense, deve ter gente do Brasil inteirinho ali. E forma uma cidade que nasce de um jeito diferente, né? É aquela coisa dos pioneiros modernos, né? Não é aquela coisa antiga de como nasceu o Brasil, mas é gente que já chega com tecnologia, já chega para fazer aquilo acontecer e a cidade se expande. E hoje é um grande polo econômico na região. Eu confesso que eu não fui ainda. Ou fui. Cara, será que eu fui? Não sei, acho que eu não fui, não. Não fui, mas se não fui, eu vou chegar lá uma hora dessa aqui, né? Vamos contar a história? Vamos? Eu vou especular vocês, que a gente vai perder muito tempo, eu já vou direto pro assunto aqui, né? Como é que aconteceu tudo? Vamos lá, me fala uma história como é que foi o primeiro contato. Bom, vamos lá. Eu, há 2 anos, mais ou menos, pouco mais de 2 anos, comecei a escutar o Café Brasil e Leadercast, etc e tal, por indicação de alguns amigos do meu primo. E
Assim como eu já conheci alguns podcasts de música, alguma coisa assim. E aí ele falou, tem o do Café Brasil, do Luciano e tal. Eu comecei a ouvir. Dentre essas histórias todas, escutei o Leadercast do Pastor Rony, né? Do Pastor Rony Clayton, contou toda a história dele, que ia fazer esse trabalho na África, em Moçambique. E um pouco tempo depois houve aquele acidente do avião da Chapecoense e o Márcio, o Dr. Márcio, que é um médico do Chapecoense, foi meu amigo de turma, meu colega de faculdade. E eu parei e... Morreu no acidente. Morreu no acidente. E eu parei para analisar e fiquei pensando, refletindo, mais que nós estamos lá no interior de Rondônia, eu sou médico, mastologista, trabalho diretamente com câncer de mama, a gente ajuda muita gente, tenta ajudar, porque infelizmente também tem pessoas que não têm condições. Aqui no Brasil, proporcionalmente é infinitamente menor, não tem noção de como é lá, mas isso me fez refletir e me deu esse insight. Eu quero ir para Moçambique, quero conhecer, quero ver outra realidade e aquilo, a memória de tudo aquilo que o Pastor Rony ficou lá na minha cabeça e me deu esse insight. Entrei em contato com ele pelo próprio grupo do Telegram mesmo, ali no Telegram, entrei pelo aplicativo, entrei em contato e ele falou, se você quiser mesmo ir, foi em dezembro isso. É material que vale ouro em Moçambique. E aí, um médico. E falei da Evelyn, a minha esposa. Aí ele falou, um casal que vale ouro, é um prazer, seria uma honra tê-los na nossa equipe. E aí foi assim que começou tudo. Deve ter muita gente ouvindo aqui que talvez não tenha ouvido o Rony ainda, né? Mas basicamente o Rony Clayton é um pastor batista que tem a sua congregação ali na cidade de Serquilho, interior de São Paulo. E ele de quando em quando vai para a África, não só Moçambique, mas alguns lugares da África, né? E faz um trabalho ali de social, né? De visitar as pessoas carentes ali, visitar as regiões que precisam de ajuda lá. Não é só ele, tem uma série de pastores que vão para lá, tem um trabalho muito grande, tem muitos brasileiros lá, inclusive vivendo lá na região. E ele de quando em quando vai para lá e ele desenvolve um trabalho interessante, que ele leva com ele o palhaço Presuntinha, né? Exatamente. Que ele é o personagem que ele faz, ele bota a roupa de palhaço e vai lá e encanta aquela garotada toda. E ele contou isso no Leadercast, ele contou como é que ele faz esse trabalho dele, aquilo foi pro ar e começou a inspirar algumas pessoas por aí, né? Uma delas foi o Marcelo, que entrou em contato. E aí um belo dia a Evelyn tá lá em casa, cuidando das crianças, o Marcelo chega para ela e fala assim, tenho uma ideia. Foi bem isso. Como é que foi? Bem isso, ele chegou, amor, vamos pra África. Vamos pra África? Vamos. Tá bom. Deixei passar, né? Esse doido veio com essas ideias dele, né? Tá bom, né? Veio com as ideias malucas, eu digo, tá bom. Tá, vamos. Só que até então, não estava acreditando ainda. Até a hora que ele comprou passagem, a gente vai mesmo? A gente nunca deixou o João Marcelo. Eu tô grávida, amor. Acabei de descobrir que eu tô grávida. A verdade, não. Eu ainda nem sabia que estava grávida quando compramos a passagem. E aí, tá bom, vamos. Quando, logo depois, acho que umas 2 semanas depois, né? Exatamente. A gente descobriu que a gente estava esperando mais um bebê. E aí eu meio que me apavorei. Tipo, Sim. Como que eu vou pra África? Grávida. Aí cheguei pra minha médica e ela disse, não, os seus exames estão todos ok, eu acho que você só tem que ter cuidado, tomar todas as precauções, né? Usar bastante repelente, roupa de manga comprida e tudo. Eu digo, então vamos. Chegou na hora de embarcar, eu digo, a gente tá indo mesmo, né? Eu ainda não tava acreditando. Então, mas não é uma coisa assim que pegou vocês como marinheiros assim, de primeira viagem. Você tem um background pesado. Me conta a história aí. Você vem do exército, como é que é essa história? Eu servi 8 anos no exército, Aonde? no Acre, fronteira, batalhão de infantaria, que ele fica... como é fronteira com Bolívia, né? Então, ainda mais, eu servi no batalhão de infantaria, no 4º bis. E servi 8 anos lá. Participei de várias missões, assim, atendi muito ribeirinhos, coisas... vi
situações bem parecidas até, que era bem chocante. Então eu tenho uma bagagem já grande. Sim. Para mim já foi Sim. Você serviu lá como dentista? como dentista. Você chegou mas até que patente lá? primeiro tenente. É primeiro tenente? Isso. Uma primeiro tenente É, servindo como dentista no interiorzão do Brasil. pois é. Quanto tempo você fez isso? 8 anos. Meu, ela tem mais experiência que você, cara. Com certeza Pô, tem. Assim, Sem dúvida. eu servi em Rio Branco mesmo, mas passei várias. Participei de várias missões. Fui para Santa Rosa do Purus, que esse é um município do Acre que, na época que eu servi, só chegava de avião bimotor e não tinha pista, a pista era de chão, ou barco na época de chuva, de inverno, que o rio estava cheio e passava o barco. que idade você tinha quando esse período foi? Uns 25 anos, mais ou menos, 26. Mas você ficou quanto tempo? 8 anos? 8 anos. Então não é 25 mais 8. Não. Você entrou no exército com que idade? Uns 26 Foi anos. por aí, 26. É, por Então aí. não era uma menininha de 17 anos que Não. falou, vou começar a entrar, não. Você já entrou consciente, né? Consciente, Você foi... assim, eu aprendi muita coisa. Já comecei no estágio de adaptação à selva. Então, mas o que te leva para o exército? É uma escolha... Eu tive vários professores na faculdade que eram do exército. Então, eu sei lá, eu vi aquela farda ali, eu digo, gente, eu acho que eu vou vestir um dia essa farda. E ficava, né? E aí um dia eu fiz o concurso e passei. A seleção passei. E aí fui ficando, e até que nos conhecemos, aí casamos, fomos embora para E BH. você tirou ela de Belo Horizonte? A verdade é que tinha acabado o tempo, né, amor? Acabou bem na época. A nossa história, na realidade, começa no Acre, né? A Evelyn é acriana, a Evelyn é de Rio Branco, é do Acre. E eu fui para Rio Branco quando eu passei no vestibular na Universidade Federal. Então eu fui para o Acre para fazer medicina. Você veio de onde? Eu vinha do Sul. Minha família, assim, eu saí com 14 anos de casa para estudar fora. Meu pai falou, você quer ser médico? Aqui em Rondônia não tem estudo de qualidade, então... Você nasceu em Rondônia? Nasci em Ji-Paraná. Você nasceu em Ji-Paraná? Meu pai tem Ji-Paraná desde 82. Ok. E médico, seu pai tem foi pra lá. origem de onde? Do Paraná. Meu pai é paranaense, do Sul. E seu pai, então, é daquela leva de paranaense que foi abrir Exatamente. o sertão no peito, né? Foi. Nos anos 70, deve ser. Ele foi em 82. 82, tá. Início da década de 80. E médico Escuta, também. Ji-Paraná na década de 80, eu imagino que era aquele lugar que você tinha que tomar cuidado à noite, porque tem onça andando ali. E na época tinha mesmo, né? Tinha. Era desbravar mesmo, né? Aquele sertão brasileiro, né? É verdade. Essa época era a época que estava começando, né? Foi a época que realmente houve uma colonização de Rondônia. E o interior, principalmente, houveram muitas pessoas do Sul que foram para lá. No final da década de 70, quem primeiro foram 2 tios meus e meu avô. E meu pai, nessa época, estava na faculdade. Meu pai fez faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele ouvindo aquela história toda, tal, terminou a faculdade, pegou um avião, foi conhecer. Voltou pro Sul, casou, pegou um avião de volta para Rondônia e falou, lá é meu lugar. Com mulher nova. Com a mulher nova, com diploma novo, com tudo novo. Cara, isso é admirável. Ele era médico? Ele era médico, recém-formado. Foi ser médico em Ji-Paraná. E tava abrindo tudo, né? E minha mãe era funcionária do Banco do Brasil em Maringá, no Paraná. Falou, eu quero transferência para Rondônia, para Ji-Paraná. Opa, é você mesmo que nós precisamos. Então eles foram com uma garantia, que minha mãe ia ter um emprego na época, funcionária do Banco do Brasil. E meu pai não tinha nada, tinha um diploma debaixo do braço e uma vontade de empreender, de desbravar e tudo, e foi embora. É admirável isso, cara. E a Evelyn? Pais e mães? De Rio Branco mesmo. De Rio Branco? O que eles faziam lá? A minha mãe é uma história longa. Minha mãe é do interior do Acre, foi para Rio Branco, fez pedagogia e depois, quando ela separou, foi e fez direito. Vamos fazer uma parada aí, já que é para gravar.
A Evelyn precisa contar a história verdadeira. Na verdade, a Evelyn teve pouco contato com o pai biológico dela, né? O pai biológico separou da mãe dela, ela era muito nova. Eu tinha 1 ano e 8 meses. E quem a criou foi o padrasto, né? Seu Rivaldo, que era juiz, que já é falecido também. Ele faleceu depois que nós já havíamos conhecido. E tem toda uma história aí, conta aí. Então, quando minha mãe separou, eu tinha 1 ano e 8 meses e depois disso eu não tive mais contato com meu pai biológico. Isso no interior? Em Rio Branco. Isso já em Rio Branco? Já em Rio Branco, no Acre. E aí, minha mãe casou de novo, eu tinha 6 anos, 5 anos e pouquinho, quase 6 anos. E ela tinha 3 filhos, né? Eu e mais 2 irmãos mais velhos. E aí ela foi pra... Aí ela, na época que ela separou, ela viu minha tia estudando para fazer faculdade de Direito. E ela disse, eu vou fazer também. E passou também na Universidade Federal. As duas formaram e ela passou para Defensoria Pública. Só que aí acabou que ela não assumiu, porque ela já estava casada com o Rivaldo. Na mesma época, o Rivaldo passou para juiz. E aí ela ficou só no outro emprego, que ela já era procuradora da Universidade Federal. Trabalhava lá. Pô, que história, hein? Que mãe, hein? Pois é. E o Rivaldo que me criou, que eu tenho um afeto, assim, imenso. Era uma pessoa, assim, admirável, assim. Eu tenho... Só tenho a agradecer, né, amor? E assim, o Rivaldo, quando casou com a mãe dela, já tinha 3 filhos. Era viúvo. Ele era viúvo. Sim. Então juntou uma turma. 6. Juntaram 6 filhos. Só que eles não estavam satisfeitos, porque eles queriam o filho deles. E ainda tiveram mais um. Tiveram mais um. Pô, que legal. Que foi o Igor, que é meu irmão hoje mais novo, que tem 25 anos. Que legal. E na realidade, assim, é uma história muito bonita. O Rivaldo é uma pessoa que era muito querida, muito conhecida no Acre. Era jornalista daqueles antigos que escreviam artigos, publicava crônicas nos jornais. Até pouco antes dele falecer, ele já faleceu diabético, aposentado como juiz, com bastante complicação. Inclusive faleceu aqui na BP, aqui em São Paulo. E ele era um cara fantástico, uma das pessoas que eu conheci na vida que tinha uma experiência de vida, uma visão, foi juiz na infância e da juventude, tinha uma visão nesses problemas com crianças, com adolescentes, que foi uma coisa muito linda, assim. Quem conhece a história dele lá no Acre sabe do que a gente está falando, são pessoas de muito exemplo. E a Evelyn, até hoje, pessoalmente, tem pouquíssimo contato com o pai. Nunca tive, né? O último contato que ela teve foi através no FaceTime com o pai, que o irmão dela estava lá no Rio de Janeiro, ele mora no Rio de Janeiro hoje, em Macaé, e o contato é pelo Facebook. Mas eu já encorajei. A primeira vez que eu vi foi através do FaceTime, que meu irmão estava no carnaval no Rio e me ligou. E aí, você vai falar? Evelyn, olha quem tá aqui. É o pai. É estranho, porque é uma pessoa estranha. O Marcelo fala, mas você tem raiva. Não, eu não tenho raiva, só que é uma pessoa, como se chegasse qualquer outra pessoa assim na minha frente, eu sou seu pai. Tá bom. Foi um trabalho de encorajamento, é bem difícil assim, né? A gente tem trabalhado bastante isso. E se Deus quiser, a próxima vez que nós formos no Rio, né? Eu vou lá, vou apresentar. O tempo se encarrega. O tempo, exatamente. Acertar isso daí. Muito bem, aí a Evelyn vai para o Exército e um belo dia ela cruza com você. Você a conheceu, ela estava no Exército? Quando eu a conheci, ela estava no Exército e eu já... Como foi isso? Se ela estava no meio do mato, como é que você conheceu? Na realidade, ela já servia em Rio Branco. Ela ia para missões no interior, já tinha ido, mas ficava alguns períodos, ela morava em Rio Branco. Eu me formei, já morei 10 anos no Acre, ao todo, né? Eu me formei e fiz residência de ginecologia e obstetrícia. Para quem não sabe, a residência é a especialização da medicina, né? E no primeiro ano de residência, são 3 de ginecologia e obstetrícia, no primeiro ano, através de alguns amigos em comum, que serviram com ela lá no batalhão do Exército também, nós acabamos nos conhecendo. Tínhamos tido um encontro pontual 6 meses antes, mas eu era noivo, ela era recém também separada de um noivado. Nos conhecemos pontualmente.
E depois de 6 meses eu já estava solteiro, ela já estava solteira, nos reencontramos através... Não foi por culpa dela, não? Não foi por culpa dela. Não. Eu nem... Nos reencontramos, alguns amigos, inclusive tem uma amiga que é médica, né, que também serviu o exército, ficou 1 ano no exército nessa época, e nós tínhamos muitos amigos em comum no final das contas, né, porque o Rio Branco é uma cidade grande, mas não é tão grande assim, né? Sim. Mas a nossa história é legal, Luciano, foi engraçado, assim, porque o primeiro dia eu não lembrava dele, e ele lembrava de mim. Esse menino é muito chato, o que ele vem fazer aqui com a gente? Não sei o quê. E ficava, e tá bom. Só que passou, acabou que, tipo, foi um dia que a gente foi numa balada e eu acabei bebendo demais e meu aniversário era numa terça-feira. E eu não ia fazer nada, convidei todo mundo, inclusive ele. Uhum. E foi daí que aí ele disse, não vou. Aí a amiga dele, que é nossa amiga em comum, você vai. Aí foi. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi a primeira vez que a gente conversou e tal. Aí quando ele falou que estava fazendo ginecologia e obstetrícia, aí eu, nossa senhora, eu não me imagino nunca namorar com ginecologista. Imagina, deve ser horrível. Não, olha aí, sábado, isso era numa terça, no sábado a gente já estava junto. E nunca mais. Não se explica, A volta foi rápida. Não se explica essas coisas. Não. Evelyn, a gente discute muito essa questão da miséria no Brasil e tudo mais, mas uma coisa é você discutir miséria na periferia da cidade, né? A cidade aqui, esses bolsões que existem em volta. Eu tô aqui em São Paulo, uma cidade gigantesca, mas tem uma periferia que é uma coisa complicada. Imagino que o Rio Branco tem a sua periferia também, que é mais complicado ainda. Mas o que eu queria saber é outra coisa. Como é que é a miséria lá no interior, onde você serviu, onde você só chega de barco quando chove? O que é quando se fala miséria lá? O que é miséria? Ou não é? Ou não é? É assim, não terem o que comer, de ver assim, de passar É muito difícil falar, assim, é muito triste, porque nós temos uma miséria também no Brasil e saber que tem recursos para ajudar essas pessoas e essas pessoas não são ajudadas. Uhum. Mas, assim, é muito, muito triste de ver as pessoas, tipo, com leishmaniose, com malária. E você tentar ajudar o máximo e, não poder ajudar mais. Como é que as pessoas chegam lá? Como é que alguém vai parar, vai morar num lugar que fica 8 horas de barco e só dá para chegar quando chove? Isso aí eu também, isso aí. É o interior da Amazônia. É um garimpeiro que apareceu por lá e acabou fixando residência. O transporte é o rio, né? O rio é uma rodovia de água. Então, foram se aglomerando pessoas em algumas determinadas regiões. Eu tive um pouco de experiência de ir em algumas vezes. Existe um programa lá no Acre que chama Saúde Itinerante. E durante o período que eu morei, que eu estava na residência, eu tive a oportunidade de participar de alguns programas desses. São mutirões de atendimento. E levam-se grupo de médicos para esses locais. Geralmente a gente ia de avião, né? E tentar fazer, em alguns períodos, alguns atendimentos disso. Uhum. E assim, é uma situação assim, geralmente é uma pequena cidade ou uma pequena vila. Povoado, né? Um povoado na beira do rio, onde tem-se as casas de madeira, uma pequena ou certa dignidade, assim, e eles sobrevivem daquilo ali, do que se pesca no rio, de caça, animais de caça, né? Que é onde vem a carne. Alguns têm alguma criação de galinha, de porco, de gado ali, tiram leite da vaquinha ali, que levam de barco também para essa região, transporta, né? Vão-se algumas balsas, alguns barcos maiores, então consegue algum transporte. E plantar, geralmente ali a sobrevivência é o que eles plantam. É uma região que tem um solo rico, então eles vivem aquilo ali, mas é uma subsistência mesmo. Sim. A mandioca, né? A refeição principal deles é peixe e mandioca. E aí da mandioca faz-se tudo, né? Eles aproveitam o caldo da mandioca, que é o famoso tucupi, que virou uma comida sofisticada, mas é uma coisa normal. A farinha da mandioca, que é o que eles utilizam mesmo.
mandioca cozida. Então, basicamente, é mandioca e peixe, mandioca e carne de caça, é a subsistência e a sobrevivência. A saúde lá é um curandeiro. Um curandeiro. Normalmente é. É um curandeiro. É uma parteira. Fazer uma... Isso. A Cissa me conta uma história interessante de uma amiga dela que foi lá pro interior de não sei aonde, que no fim do mundo, numa aldeia qualquer, lá também no meio da Amazônia, lá, mas nessas condições, ela chega andando pela selva. E no caminho ela torce o pé e o pé dela vira uma bola de futebol e ela não consegue se locomover com aquilo arrebentado e a muito custo consegue chegar até a vila. Chegou na vila, o pessoal olhou aquilo, puta, chama fulana de tal, que era a curandeira. E veio a curandeira olhou o pé dela lá, deitar aí não sei o que, botou umas ervas em cima, fez não sei o que, papá. No dia seguinte a mulher estava andando. Aí sabe o que é o mais incrível, assim? É que você vai passando assim no rio, não, tem, nós vamos parar aqui, tem casa ali. Não, gente, não tem casa aí, só tem mata. Tem casa aí, gente, não tem. Tipo, várias vezes eu discuti, que eu dizia, olha o tanto que a gente vai andar e não tem. Quando chegava, tipo assim, andava, apareciam as casas. E o que é mais impressionante é que se você for fazer um atendimento, um vai avisando pro outro e vai aparecendo gente. Eu não sei onde que eles, tipo assim... De algum lugar chega. De algum lugar. E não só aqui, como em qualquer outro lugar, como nós conhecemos agora também, a mesma coisa. Vai aparecendo gente, vai saindo, brotando, ninguém sabe como é que é aquilo ali, nós sabemos já hoje, tanto que estava abordando essa questão do curandeiro, de usar ervas, tudo, existem diversos medicamentos fitoterápicos que veio disso, né? Sim. Hoje se faz um estudo, pesquisa séria, realmente nós sabemos que tem medicamentos que são tirados da natureza e que tem poder anti-inflamatório, poder antibiótico, poder analgésico e que tem muitos medicamentos sintéticos hoje que foram aperfeiçoados, mas a origem é da própria natureza, né? O próprio antibiótico, que é a penicilina, quando foi descoberta, foi através de um fungo, né? Então, nós sabemos que isso existe. Então, são inúmeras histórias. Eu que fiz faculdade no Acre lá e percorri alguns interiores, a gente escuta várias histórias. Então existe realmente toda uma cultura. Isso não impede do tratamento tradicional. Quer ligar? Só um segundo. Esquentou. Põe um pouquinho de água pra mim. Aqui. Obrigado. Mas então você é um cientista furungando no meio do Acre lá e descobrindo aquelas coisas que o índio fala que funciona e acaba que funciona mesmo, né? Existe muita coisa que funciona, né? Não adianta a hipocrisia de dizer que não funciona. O que a gente não admite, o que eu falo assim, existem coisas que vão prejudicar, é claro, né? O que eu digo assim, isso é uma coisa que eu convivo, tô no interior de Rondônia trabalhando, né? E existe uma questão cultural. Temos muitas pessoas que falam, o chá da folha da graviola cura o câncer. Eu falo, olha, o que você quiser tomar, que você acha que vai te fazer bem, você utiliza. Essa é uma opinião muito pessoal minha, como médico, como mastologista. Desde que você aceite que nós façamos todos os tratamentos tradicionais, a alopatia que a gente chama, os tratamentos clássicos, tudo que for para te beneficiar e você quiser utilizar, utiliza, né? Não vai substituir o tratamento tradicional por alguma coisa alternativa que não existe comprovação. Mas, quando a gente fala de medicamentos, existem medicamentos que hoje já são produzidos cápsulas, já são comprados aqui em São Paulo, mas que a origem deles foram de plantas, de raízes, né? Então são coisas diferentes, mas que existe uma cultura de toda essa utilização de medicamentos naturais para se tratar uma diversidade de doenças, existe e grande parte deles funciona. O que eu digo é o seguinte, não substitua o tratamento tradicional por isso, faça os dois em conjunto que o que tem para somar só tem a ajudar.
Mas vamos lá, milhares de brasileiros precisando desesperadamente de vocês no interior do Acre. E vocês vão para a África. E aí? E aí? Na realidade, assim, já vamos entrar numa realidade de África, então, né? Uhum. A intensidade da pobreza, da miséria é muito diferente. Mesmo no Brasil, as pessoas que precisam, elas conseguem ter um mínimo de acesso, mesmo com toda dificuldade, né? O Brasil, com todas as dificuldades que nós temos, e não são poucas, as pessoas ainda conseguem ter acesso, ainda tem estradas, ainda tem um mínimo de assistência. Esse assistencialismo que a gente às vezes critica tanto e tal, mas... Lá naquele local pior que seja, mas tem um postinho de saúde. Faz um Bolsa Família de R$70 faz família, toda a diferença. Um Bolsa Família, tudo isso. Uhum. Já na África eles não têm nada. Não tem. Não tem nada, mas é nada mesmo. Uhum. É uma realidade totalmente diferente. O que nós fomos buscar é entregar um pouco daquilo que nós aprendemos, né, da nossa profissão. Um pouquinho de amor no coração nisso, né? Uhum. Porque se fosse só isso, não ia, né? E conhecer a realidade. Na realidade, eu digo assim, hoje, depois de ter voltado de Moçambique, lá do Dondo, eu mais aprendi com eles do que eu, na minha visão, né? Do que eu levei atendimento. É lógico que para aquela pessoa que eu atendi, que eu ajudei lá, a diferença é gigantesca. Mas na coletividade, nosso aprendizado é muito maior. Uhum. Né? Essa visão. O Rony escreveu no Telegram que tem 3 tipos de pessoas que vão lá, né? Tem o turista, vai lá para ver, fotografar e bater foto em volta do povo lá. Tem aqueles que se envolvem um pouco, né? Que vão e se envolvem um pouquinho. Tem aqueles que mergulham de cabeça e vão até o fim, que eu acho que acabou acontecendo com vocês, né? Até de forma surpreendente, né? Mas deixa eu voltar pro comecinho aqui. Muito bem, vocês pegam um avião, descem em Joanesburgo, que é primeiro mundo, e aí faz o que acontece, entra num carro e vai para onde? Esse bongo que você falou, bongo. O que é? Vocês vão para onde? Como é que é? A gente ainda pega um outro avião e vai para Moçambique. A gente desce em Beira. Pega um avião bem menor. É longe assim, eu achei que fosse mais perto. Cidade da Beira é a segunda maior cidade de Moçambique. Uhum. Fica a 2 horas de voo de Joanesburgo. Pô, é longe. É longe. Uhum. E aí nós descemos no aeroporto em Beira. É uma cidade que tem é uma cidade portuária, uma cidade que fica no Oceano Índico, né? E tem uma estrutura básica, uma cidade que é razoável, né? Não é nenhuma metrópole, é uma cidade que tem uma população grande, se eu não me engano, acho que uns 200 mil habitantes, se eu não me engano. Vocês já tinham saído do Brasil? Já. Já tinham ido para onde? Estados Unidos. Uhum. E Bolívia. Pela proximidade ali, eu cheguei a conhecer Cochabamba, La Paz e Santa Cruz de la Serra. Eu perguntei para vocês porque eu também já viajei para um monte de lugares aí. E cada lugar que você chega é um choque diferente, né? Então você desce nos Estados Unidos, é aquele choque daquela organização, aquela sociedade capitalista fantástica. Você desce na Europa, é aquele choque de história, né? Você está andando na rua e está passando pela história do mundo ali. Eu desci na Ásia, foi um choque de zona, de bagunça. Não dá nem para entender o que está escrito na parede lá, né? Na África eu tive pouco. Eu desci, fiquei em Joanesburgo ali, fiquei algumas horas lá, dei uma caminhada, fiquei no hotel, depois fui para outro lugar ali, mas eu estava numa grande metrópole ali, né? Não consegui. Você perguntar para mim assim, sentiu o sabor da África? Não senti, cara, né? Eu imagino que o choque lá deve ser um choque diferente, né? Como é que é isso? Aí essa região, o Dondo, é 30 quilômetros, 35 quilômetros para dentro do continente dessa cidade que é Beira, né? É uma pequena cidade, uma vila mesmo. É uma população periférica gigantesca, que não tem estrutura, infraestrutura, dignidade. É casa de barro, pau e barro mesmo. Como essas casas de pau a pique que a gente vê no Nordeste, não tem banheiro, não tem acesso. Esqueça água, esgoto, não. Esqueça energia elétrica. Energia elétrica, por incrível que pareça, tem.
Não tem para todos. Lá, a energia elétrica, até uma discussão, o governo, por conta de gato, dessas coisas, desses problemas, eles mudaram. A energia lá é pré-pago. Você paga para utilizar, né? Então, quem tem dinheiro... se acabar, aí vai cortar sua luz. Apagou a luz, tu já sabe. Tem que comprar mais crédito. Tem que comprar mais crédito para colocar. E aí, tem uma usina hidrelétrica muito grande lá, né? Foi construída em Moçambique e abastece tranquilamente todo o estado. Até eles vendem energia para outros países. Né? Agora, de modo geral, assim, não tem nada. Na vila, na cidade ainda existem casas que têm estrutura de banheiro, mas... mais de 90% não tem acesso a nada disso. A energia ainda tem algumas redes assim, mas não são todos que têm dinheiro para pagar. Esse é o problema. Sim. Né? O acesso é diferente. Tem a infraestrutura da energia elétrica, que é diferente da água e esgoto, que não tem infraestrutura. A água é um poço cavado com uma bomba manual, daquelas de manivelar mesmo, e fica no meio de uma vila, no meio de um bairro, vamos dizer assim, e ali eles recolhem água nos baldes. O banheiro é um buraco cavado no chão, latrina que chama, né? Aquele buraco cavado no chão, geralmente cercado por casca de madeira, e é ali que eles fazem o banho, as necessidades. Só voltando aí desse negócio da água, essa água que eles pegam em balde é água para tomar banho, é água para beber, é água para cozinhar, é água para fazer tudo. Essa é a água deles. É uma realidade... É muito longe da gente, né, cara? Muito. Eles estão assim... Eu falo que toda a miséria que nós temos no Brasil, talvez algumas pequenas localidades no interior do Nordeste tenham uma realidade parecida. Mas proporcionalmente é infinitamente menor do que eles têm lá, né? E a realidade do acesso ao dinheiro é muito pouco, assim. Um trabalhador que faz um serviço ganha $1 por semana. É uma coisa que no Brasil, por mais que a pessoa tenha ali um trabalho, ela consegue ganhar ali seus R$100 por semana, R$200 por semana, que é uma miséria gigantesca, mas é muito mais do que eles têm lá, né? $1 lá vão ser 60 medicais, que não dá pra nada, não tem nada. Pra você ter ideia, um almoço simples, baratíssimo, um restaurante popular, simples que nós fomos, é em torno de 500 medicais por pessoa. Medical é a moeda. Medical é a moeda deles. É a moeda. O que dá isso em reais? Um medical... $1 são 60 medicais. Tá, então 3,5 vamos por aí o dólar hoje, né? 3,5. Então 60 medicais a 3,5, sei lá que conta que vai fazer aqui, não dá pra fazer, mas é pouco, tá? É muito pouco, né? Então para eles é uma dificuldade. Outra coisa, no Brasil, por mais pobre que seja, por mais pobre, eles andarem um pouquinho, eles vão encontrar um posto de saúde, que vai ter um médico, vai ter um dentista, vai ter alguma coisa. Lá eles não têm nada disso, nada. E outra coisa, o médico lá olha para a cara do paciente, várias pessoas assim agradeceram a gente porque a gente tratava muito bem e tal. Ficava até meio assustado, porque eles não estão acostumados com as pessoas tratarem bem. E ele olha para a cara do paciente, aí ele, eu tô com dor. Tá bom, passa paracetamol, já passa um antibiótico, pode ir embora. E não quer saber o que é. Entendeu? Até porque, se ele fosse debruçar no caso de cada um, nunca mais acaba aquilo, né? E a questão de dentista, tem um dentista, né, que atende uma vez por semana no período da tarde. Só para vocês entenderem. Aí esse município, que é o Dondo, tem uma vila, onde tem prefeitura, Câmara de Vereadores, equivalente lá, alguma coisa assim. 2 ou 3 bancos pequenos, um pequeno hospital, e dentro desse hospital, onde também não tem muita infraestrutura, tem um gabinete odontológico, tem um consultório odontológico, e lá tem um dentista
que vai um período, uma tarde, uma manhã por semana, se eu não me engano. Não mora lá, ele vem de longe. Vem de beira, né? Vem sim. E atende ali. Isso é pelo governo? E é uma limitação. É pelo Estado? É o pelo Estado. Tá. E aí tem uma... Eles não têm acesso, na realidade, né? Agora sim, ele foi bem, né, amor, comigo. Nós tentamos ver se conseguíamos essa disponibilidade desse local para atender, mas aí tem um monte de questões burocráticas. A gente também não sabia exatamente qual seria o caminho das pedras, né? Mas teria que ser, eles justificaram, teria que ter sido enviado documentos, papéis oficiais para mandar para a direção, para mandar para a secretaria, mandar para não sei para onde. Aquelas questões burocráticas que nós sabemos que no Brasil, e lá não é nada diferente disso também. Deixa eu entender como é que é o processo então. Vocês entraram num grupo que foi para lá, que era um grupo coordenado pelo Rony, é isso? Na realidade, o que aconteceu? Voltando um pouquinho. Meu cunhado, o irmão da Evelyn, é casado com uma moça que o pai dela é pastor batista lá no Acre. Okay. E eu coloquei numa ligação o pastor Ivan e o pastor Rony. E existiam duas missões. O pastor Rony estava tentando liderar uma missão, o pastor Ivan outra lá no Acre. E ficamos nós três numa ligação telefônica, eu juntei os dois. As duas missões para Moçambique? Isso, para o mesmo lugar. Pro mesmo lugar? Eles conheciam as mesmas pessoas. O pastor Ivan, que é o pai da Priscila, cunhada da Evelyn, já tinha ido para lá também, para essa região ali da beira, outras vezes, né? E acabou que eu consegui fazer as conexões aí, juntar todo mundo, e aí juntou o grupo numa missão só. Várias pessoas desistiram. No final, o grupo nós somos somente em 12 pessoas. 12. E o pastor Ivan foi coordenando todo o grupo. O pastor Ivan que acabou coordenando todo o grupo. O pastor Rony foi conosco, com a experiência, já é a quinta vez que ele está lá, 7 anos. O pastor Ivan já tinha, acho que 2 ou 3 vezes. Esse grupo tinha mais médicos? Não. Era vocês dois? São nós dois. Médico e dentista. Médico e dentista. Tem uma moça que é técnica de enfermagem, que trabalha, tinha uma médica veterinária. O pessoal foi com o intuito de fazer um trabalho social, de evangelização e tudo isso, e nos ajudaram, né? Uma moça que é escrivã da Polícia Civil, que é de Vitória, do Espírito Santo, foi auxiliar da Evelyn lá, em algumas extrações dentárias. Então é gente que foi disposta a ajudar no que for preciso, como assim que nós fomos. Quando eu conversei com eles nessa ligação, eu falei, olha, gente, eu não sei o que eu vou poder fazer, eu não sei qual é a infraestrutura, eu não conheço, eu não tenho noção. Então, isso que é importante saber, quer dizer, não é que já existia um processo em andamento, nada. Que tira o médico A, bota o médico B, vai... Não tem nada. Eles falaram assim, esse grupo... Médico lá, enfermeiro. Quem faz o atendimento lá é quem eles têm, técnico de enfermagem, quem tem, quem pode. Sim. Então, na realidade, foi assim. Aí, nós, nessas conversas, eles me explicaram mais ou menos o que tinha de infraestrutura. Existe um bairro dentro do Dondo, chama Mafarinha, e a Igreja Batista do Dondo, que é liderado por um casal de missionários, o pastor Jerônimo e a Noemi. Brasileiros? A Noemi é brasileira, casada com o pastor Jerônimo, que é moçambicano. Que é um homem de conhecimento fantástico, assim, uma grande experiência tê-lo conhecido lá, só de ter conhecido e conversado com ele já valeu a viagem. São pessoas do bem. E esse casal coordena os projetos da Igreja Batista. A Noemi está há 30 anos lá. A Noemi mora há 30 anos já em Moçambique. Entre os projetos, eles têm a gestão de um posto de saúde, de uma clínica nesse bairro. Que é do Estado. Na verdade, os funcionários são cedidos pelo Estado, mas a estrutura que eles têm são deles. É dentro de um terreno que é da igreja. A igreja construiu aqui. Que construiu. E com a ajuda de vários projetos. Tem projetos, por exemplo, de desnutrição, que é da igreja, que é mantida por um grupo de batistas do Texas. Então, tem uma diversidade. Eles têm vários projetos que são liderados por eles. Tem uma creche, tem 2 escolinhas para crianças, tem uma escola secundária que é modelo em Moçambique, com toda a dificuldade de infraestrutura. Mas então é essa parceria. Os funcionários, os professores, por exemplo, são do Estado, mas a gestão é deles da igreja. Entendi. Eles que gerem os recursos, eles que gerem isso tudo.
O investimento em sala de aula, infraestrutura, em tudo é deles, né? Eles são exemplo em Moçambique disso, nessa cidade lá no Dondo. É lindo o trabalho que eles fazem, não tem como descrever, é só indo lá vivendo essa experiência. É uma ilha numa pobreza, de uma miséria, e eles tentam ajudar ao máximo, né? As crianças, a família paga um pouquinho para ajudar ali a manutenção disso tudo, mas é praticamente gratuito, né? Vamos dizer assim. Uma coisa só para... Vocês são batistas? Não. Nada a ver? Não houve nenhuma conexão? Nenhuma conexão religiosa disso. Legal. Tanto que, assim, até é incrível falar isso, que as pessoas entendam. Em nenhum momento ninguém quis nos converter, nada disso. No entanto, que a gente nem achava que estava numa igreja batista. Na igreja evangélica, uma igreja evangélica. Até eu era meio assim, resistente a essas coisas, tipo assim, porque toda pessoa que eu conheço evangélico tenta converter ou tenta tipo assim, que seu Deus não existe. Sim. Que você é católico, seu Deus não existe. Você é católica? Eu sou católico, Marcelo é espírita. Eu sou espírita, kardecista. Okay. Então, e aí as pessoas, tipo assim, sempre falam alguma coisa. Não, gente, para vocês entenderem, foi assim maravilhoso. O trabalho que eles fazem não é lavagem. Levar a palavra de Deus mesmo, foi uma coisa assim incrível, incrível, que a gente participou de tudo com eles, e assim, a gente voltou espiritualmente. Eles falam de Jesus Cristo, lógico, é um programa que é liderado pela junção, Junta das Missões Mundiais, que é da Igreja Batista. Eles têm um processo de evangelização, é lógico que tem, é explícito isso, em nenhum momento eles escondem, mas quando eles vão pregar, nas próprias pregações que a gente participou junto com eles, de algumas atividades, eles levam a mensagem de Jesus Cristo, não tem bandeira de religião lá, assim, né? Não tem bandeira de evangélico, não. Eles levam a mensagem de Jesus Cristo, eles tentam levar isso, é muito bonito esse trabalho. Trabalham com jovens, trabalham com adolescentes, né? Existe um trabalho lá que chama Projeto Vida, que infelizmente o HIV lá é banal até. As pessoas recebem o diagnóstico de HIV e recebem... se recebesse a notícia que está gripado. Eles recebem a notícia de uma forma banal. Então, eles têm uma série, recebem recursos, ajuda através dessa junta de missões, através de outras pessoas que acabam mandando recursos. É um trabalho lindo que eles fazem, é um trabalho fantástico. Dentre eles têm essa gestão da clínica lá, né? E essa clínica que é onde nós acabamos fazendo o nosso atendimento ali, com a pouca e dificultosa infraestrutura que eles têm, com os recursos que eles têm, pouquíssimos medicamentos. Tem-se o básico, com diclofenac, com paracetamol, antirretrovirais tem para fazer o tratamento do HIV. Tem muita malária, onde a gente está em uma região endêmica de malária. Então tem os medicamentos também disponibilizados para malária. Também é muito subsidiado, o valor que eles pagam a gente falou aí da questão monetária, eles pagam 1 ou 2 medicais em um comprimido, então é uma coisa muito barata, até para eles isso é barato, é subsidiado. Idosos não pagam, né, o medicamento, é também subsidiado pelo governo, pelos próprios programas. Então eles têm uma diversidade, é muito bonito o trabalho que eles fazem, eles criaram uma rede mesmo, né? E existe necessidade de mão de obra, existe necessidade de infraestrutura, existe necessidade de recursos, existe a necessidade de tudo. E vocês saem daqui, então, não sei o que eu vou encontrar. Eu vou chegar lá, eu tenho uma vaga ideia, vi umas fotos do lugar, vi alguma coisinha assim. Nas conversas, como eu falei, voltando, né, naquela ligação, falei, olha, nós estamos indo dispostos a ajudar no que for preciso. Se der para eu atender, eu vou atender. Se der para consultar, eu vou consultar. Se não der o que precisar, eu vou fazer. Se precisar cozinhar, nós vamos cozinhar. Se precisar ajudar, então a gente foi disposto, com o coração aberto, a ajudar no que fosse preciso. E trocar a experiência, conhecer a realidade, né? Então, o foco foi esse. E foi extremamente surpreendente. Tiveram muitas conexões aí, o pessoal publicou, até o pastor Rony publicou. Conheci um rapaz que é da igreja, que é recém-formado em medicina na cidade da Beira. Então, teve um dia que eu saí do grupo,
e fui com o líder deles, o pastor Jerônimo, até a Beira, que ele é professor universitário na Beira, é professor de psicologia numa universidade. Tem uma universidade em Beira, grande, tem uma né, universidade Beira, de medicina, universidade católica, Tá. são 3 universidades, se eu não me engano. Aqui tem medicina, tem 2 na realidade de medicina, que eu fui no hospital e conheci alguns estagiários, então tem 2 faculdades de medicina em Beira. Fui conhecer o hospital regional lá, o hospital central deles na Beira, que é a 2ª maior cidade do país, então tem uma mínima infraestrutura, realmente não é muito diferente daquilo que a gente vê no hospital público aqui, Sim. com uma maior falta de recursos. A gente sabe a triste realidade que acontece com a saúde brasileira, é triste. Eu fui presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes, então convivi com isso, sei das dificuldades, como tem dificuldade aqui, mas lá isso é em proporções muito maiores, né? E não tem muito quem ajuda, não tem muita filantropia, assim, né? Tem os estagiários, eu acabei indo conhecer o hospital. O cirurgião lá é o médico que opera, que faz tudo. Não existe subespecialidade. Então não existe cirurgião vascular, não existe cirurgião de coluna, não existe cirurgião plástico, urologista. Não existe subespecialidades. Clínica geral e... Eles têm o ginecologista, o pediatra, o clínico geral e o cirurgião geral. O cirurgião geral é o que opera do ponta do nariz ao dedinho do pé. Então eles fazem tudo. E eu fui, conheci... Eles têm uma falta gigantesca de especialistas, inclusive para ser professor, para dar aula. Então eu fui na universidade, conheci, fui convidado para ir lá dar cursos, fazer algum workshop, até dar aula na universidade, que eles têm um sistema de módulo de PBL. Então, ginecologia e obstetrícia, são 6 meses. Você estuda anatomia, fisiologia, tudo, né? Tratamento, toda a parte de ginecologia. Então eles falaram, você pode condensar, vir, dar 10 aulas, condensa em 15, 20 dias, você vem, dá as 10 aulas e volta. Então até convite, falei, em nenhum momento na minha vida imaginei que eu fosse para Moçambique, fosse ser chamado para dar aula na universidade. Fui chamado pela equipe da cirurgia para ir fazer a parte de cirurgia de câncer, alguma coisa de reconstrução, que é a oncoplástica que a gente chama, né? Que é a reconstrução quando faz a retirada da mama. Então, nesse sentido, foi muito além das expectativas, né? Isso que aconteceu de conhecendo uma pessoa e conhecendo outra e apresentando outra, e você vê o tanto que eles precisam. Então, eles precisam desde da água para beber, do atendimento, do banheiro, até pessoas com conhecimento, pessoas formadas para dar aula, para ser professor. Então, falta de tudo. É um país que eu presenciei lá, está sendo reconstruído, tem muitos chineses lá, estão sendo ampliado o porto, está sendo construído rodovias, tem uma mina de carvão muito grande no norte, né? Então tudo desce por trem ali para a Beira, onde tem o porto. Então existe uma estrada de ferro, foi construída pela Vale, que está lá em Moçambique. Então existe um país que está crescendo, existe um país que está investindo em infraestrutura, né? A gente sabe que as pessoas lá disseram que existe muita corrupção envolvida em todas essas construções, em todas essas obras. Em Beira, por exemplo, tem um resort construído pelos chineses, que é uma coisa linda, fantástica, não perde, acho que para nenhum resort no mundo. Mas igual eu falei, é uma ilha de sofisticação, de luxo, dentro de uma miséria ao redor, né? A grande parte da população não tem acesso a nada disso, né? Então a gente... Vocês estavam preparados para o que vocês viram lá? Ou não? Foi assim, era muito mais impactante do que... Eu tive 2 impressões. 2 impressões. Uma muito positiva e uma negativa. Eu esperava uma realidade que nós tivéssemos algumas dificuldades que nós não tivemos. Então, assim, aonde nós ficamos, a casa da missionária é uma casa com tudo, com banheiro, com quartos, com uma infraestrutura toda. Ar-condicionado. Alimentação, tem-se de tudo, né? Então, tem arroz, feijão, batata, mandioca, cenoura, carne, frango, carne de porco, carne de carneiro, tem tudo, né? Um problema é que a maioria das pessoas é muito pobre, vive numa miséria que não tem acesso a isso, né? Então, vocês vão comer o quê? Igual a história lá, não sei se você viu lá, a gente colocou na confraria, comendo aquele ratinho, um ratinho selvagem que vive nas plantações. Só para o pessoal entender, apareceu uma foto lá com uns espetos
Os espetinhos com Com vários rato ratinhos. no espeto. Ratos no espeto. Eles chamam de imbeua lá. É um ratinho selvagem que vive nas plantações e a grande maioria das pessoas, a proteína que eles têm para comer é aquilo, porque eles não têm dinheiro para comprar. Eles caçam aquilo. A comida deles é arroz todos os dias ou Shima. A shima é uma... estilo nossa polenta. Feita de farinha de milho, né? Branca. O milho lá é um milho branco, um milho mais barato, então eles pegam aquela farinha e muitos deles só tem aquilo para comer, uma polenta. Né? Quando eles têm um feijão, quando eles têm uma proteína para comer junto, é artigo de luxo isso. É muito luxuoso isso aí, entendeu? Então é um contraste. Então, o lado positivo foi a receptividade, a recepção das pessoas é maravilhosa. O amor que eles têm. Quando nós chegamos, as crianças vêm nos abraçar. Os adultos fazem questão de vir, pegar na mão, cumprimentar, de eles sorrir. Fazem fila. Fazem fila para vir falar com a gente, para abraçar. Então o amor que aquelas pessoas, mesmo vivendo numa condição de miséria, têm. Se chega nas casas para conversar com as pessoas e lá o café da manhã chama mata-bicho. Então você chega, pergunta, já mata bicho hoje? Já tomou café da manhã? Não, a gente não tem comida. Mas se Deus quiser, amanhã nós vamos ter. Então as pessoas... E felizes, sorrindo. Porque amanhã vai ter. Eu vi os vídeos que vocês colocaram, qualquer coisinha lá, é todo mundo festejando, todo mundo cantando. Lá então, todo mundo dançando. Tudo eles festejam, é tudo muito colorido, as roupas, é uma alegria, tudo eles cantam, tudo eles dançam. Demais. Eu fui tentar dançar e assim, eles não deixam a gente parado. Então isso foi uma coisa muito surpreendente, né? A alegria, a receptividade. Ao mesmo tempo, poderíamos imaginar que é pobre, que tem uma pobreza, mas a vivência da realidade lá, não tem como descrever. Por mais que você tenta colocar em fotos, colocar em vídeos e tenta mostrar uma realidade, é uma situação difícil, né? Igual essa história aí que a gente está tentando, o pastor Rony compartilhou. Uma criança de 12 anos que ficou com 2 irmãos pequenos, os pais morreram de HIV, ficou uma bebê de meses, um filho de 3 anos, uma criança de 12 tomando conta com um irmão trabalhando de 19 anos, que foi quem a família não levou porque tem um problema de cabeça, um problema mental. Os outros irmãos mais velhos, a família do pai, que levou porque são os que podem trabalhar e gerar alguma renda. Obra, sim. E o restante eles ficaram abandonados numa casa onde essa menina de 12 anos, que tem 13 agora, é responsável pela família. E o irmão mais velho, que é quem põe o dinheiro em casa, ganha $1 por semana, $4 por mês. Então é uma coisa que é inimaginável a realidade. E não adianta eles vivem de comida do que o pessoal da igreja ajuda. Então, e não adianta você imaginar que vou pedir ajuda pro meu vizinho, porque o vizinho está numa situação... Não tem. Não tem. A situação não é pior, porque assim, na realidade, assim, os vizinhos ajudam. E o pior, o melhor, Luciano, é que você nota a compaixão das pessoas lá. Quem tem um pouquinho, divide. Aquele pouquinho que tem com quem está do lado, entendeu? E como eu falei, assim, foi impressionante a questão do HIV. Existe uma questão cultural. Os homens lá têm muitas mulheres, né? Essa questão da poligamia, do adultério lá é muito banal. Então os homens, eles proliferam contaminação de HIV. As mulheres, até quando tem o diagnóstico, às vezes elas não contam com o marido com medo de ser divorciada e ele dizer que foi ela que pegou e passou para ele, entendeu? Isso, então eles falam isso, entendeu? É uma cultura que eles quando eles têm a doença, qualquer tipo de doença, eles vão lá, eles se tratam e não contam para a mulher. Se a mulher aparecer com alguma coisa, a culpa é da mulher. Ainda existe muito aquela coisa... eles batem muito na mulher. A mulher tem que ser muito respeitada, que não sei o quê. Eu até brinquei. Teve um dia, como a gente falou, a gente entrou de cabeça mesmo. A gente foi para a cozinha, a gente cozinhou, a gente fazia tudo. E tinha um grupo da igreja, que ia ter uma festa da igreja. Estava na casa dessa missionária ajudando a gente. E aí entraram os meninos. Tinha as meninas e tinha os meninos. O Marcelo estava na adolescentes, parte... os jovens. adolescentes, os jovens da igreja. O Marcelo estava fazendo a parte salgada e eu na parte doce, né?
E aí a gente começou a brincar. E eu não sei o que eu falei, eu olhei e disse assim. Aí ele, mas a senhora não cozinha? Eu disse, não sei cozinhar. Quem cozinha na minha casa é meu marido. O quê? Não pode. Eles ficaram horrorizados porque eu falei que meu marido que cozinhava. Eu gosto de cozinhar, né? Nas horas vagas, assim, nos eu disse, horários. não, a gente tem um trato. Eu sou da parte doce, ele é da parte salgada. Ele estava fazendo os bolos, só para entrar no contexto. Eles estavam fazendo, os jovens da igreja, quem tem um pouquinho mais de acesso, eles juntaram, fizeram uma vaquinha e fizeram a comemoração de aniversário. Mas não é aniversário do mês, é aniversário dos aniversariantes do primeiro semestre. Sim. Que é onde eles conseguem juntar um pouquinho de dinheiro, a igreja ajudou, é o grupo de jovens, chama Vangana. Aí fizeram um churrasco. A maioria deles era a primeira vez na vida que estavam comendo. A verdade é assim, a igreja, a Noêmia, né, ela pega para não, tipo, dizer assim, que eles, para eles se esforçarem, para eles darem o dinheiro. Sim. Mas aí ela... Cobrou coisa de 50 meticais de cada um. Que como eu falei, né? Menos de $1. Sim, para dar valor. Senão não tem valor. Sim. E aí, um churrasco de frango, que é mais barato, de carne de porco. E eu fui ajudar a fazer maionese caseira. Eu tava na cozinha ajudando lá e tal. E para eles isso é uma barreira muito grande, porque a cultura é bem machista mesmo, que é a mulher que tem que fazer o serviço de casa e tudo. A mulher que tem que cozinhar. Outra coisa, eles batem muito na mulher. Muito, muito mesmo, tipo assim, e é normal, e você não pode ir lá reclamar, porque aí você apanha mais. Com toda a dificuldade que nós temos aqui, a questão cultural lá é bem complicada mesmo, né? Eu posso dizer que é 100 anos atrás eu faço nossa realidade. Na minha palestra do Everest eu comento, tem um momento da palestra que eu comento que de repente eu tava caminhando num lugar lá, eu tava lá no alto das montanhas, lá 6.000 metros de altitude, lá, 5.000 metros de altitude, 4.000 metros, e tem os povoados que estão ali, né? E ali é um lugar que plantando nada dá, o que tem é pedra, gelo, aquilo só abre para os turistas 4 meses por ano, é abril, maio, outubro, novembro, fora isso você não consegue subir, porque é tempo de chuva ou é tempo de gelo. E quando não tem o turismo lá, a economia para e aí não tem muito o que fazer ali. E o povo todo vive lá, né? E ali eu comento na palestra dizendo o seguinte, cara, quando eu volto da viagem, eu desço no Brasil, é abril de 2001, e eu desço no Brasil em plena campanha eleitoral, que foi a primeira campanha que o Lula ganhou. E o slogan do Lula era: o Brasil tem 40 milhões de miseráveis, né? E eu falei, cara, a hora que eu ouvi esse termo miséria na boca de brasileiros, e eu acabando de voltar de lá, eu falei, cara... Foi um choque tão grande que eu digo pra plateia o seguinte, falei, cara, você quer ver miséria? Vai ver com 15 abaixo de zero. Vai ver miséria num lugar que é pedra, gelo, é pra cima ou pra baixo, não tem reto, não tem roda, não funciona. Uma coisa com roda não funciona, porque ou você sobe ou desce, né? E onde não há perspectiva, não é que tem uma escola nesse, não tem, cara, não tem lá, não tem nada lá, né? É uma aula de você mudar o teu ponto de vista em relação ao país que você vive, né? Então eu digo pra você, eu falei, cara, quando eu voltei pra cá, que eu desci no Brasil, eu falei, bicho, é verdade, Deus mora aqui, sim senhor, cara. Porque aqui, você o mínimo que você tem algum tipo de recurso que chegue até você, né? Nós estamos num lugar onde a miséria está num ambiente que nem a discussão moral cabe. Não dá para discutir moralmente nada lá, porque num lugar onde alguém ganha $1 por semana, você vai discutir o quê? Você vai discutir a escolha desses caras, a escolha moral dele. Então, ou você está lá vivendo aquilo, ou você tem que olhar de longe e falar, cara, eu tenho um limite, eu consigo discutir até a página 2. Dali para frente é aquilo que vocês viram lá e quando você fala, pô, o cara bate na mulher, né? É um absurdo. Isso é um horror. Para nós que estamos aqui sentados em São Paulo, bonitinho, com ar-condicionado, etc e tal. Naquele ambiente onde o cara vai comer um rato, cara, continua sendo errado bater na mulher, sim, mas só estando lá, né, para entender o que é isso, né? Eu não tô justificando, o que eu quero dizer é o seguinte, é tão diferente do mundo que a gente vive aqui, por pior que seja o nosso mundo aqui, que só estando lá para ter essa pancada, né? Ô, Luciano, aconteceu uma coisa agora no último domingo que estávamos lá. A gente foi para um local que é Tiçaça, que eles chamam. É a apresentação do bebê à população, à sociedade, entendeu? E eles fazem todo um ritual, oram pela criança e tal. Tá
tá, resumindo, né? Tem muita dança, muita música, tudo isso. Aí depois ele serve um chá, que é um feito da verdade, mandioca. É um velório ao contrário. Exatamente. É o oposto do o oposto velório. do Nasceu velório. alguém, não vamos fazer uma... Aí a criança, acho que quando Uma tá com cerimônia. 2, 3 meses, Não, reúne-se, a criança fica dentro de casa durante esse período, não é exposto, só fica com a mãe dentro de casa. E nesse dia acontece um chá de bebê, vamos dizer assim, Sim. mas é para apresentação da criança. Sim. E é onde a criança é apresentada para a sociedade. Né? E as pessoas levam recordações, lembranças, pequenos presentes, ou dão aquilo que eles têm, algum dinheiro que eles têm condições de ajudar. E é feito uma comemoração em torno disso. E eles servem uma bebida, agora me fugiu o nome, é uma bebida feita de milho fermentado. Lá tem muito milho, tem bastante milho, que é o que eles conseguem ter acesso, ou que plantas. E aí essa bebida é servida, né? É uma aguardente? Não chega a ter um período de fermentação grande para ter. Tem uma pequena quantidade de álcool, porque é fermentado 2, 3 dias só ali. Eu provei, tem um sabor, não é ruim, mas não é a melhor coisa do mundo também. E aí, mas voltando a bebível. voltando a esse assunto, aí aconteceu um episódio triste nesse local. Tinha uma mãe lá, uma senhora, com um bebê. E esse bebê era albino. Sim. E acho que já estava o quê? O terceiro ou quarto filho? Terceiro filho do casal que era albino. Que era albino. E o marido não aceitava. Só que a irmã dele é albina. E ele não aceitava porque, porque lá é maldição. Sim. Ter um filho albino. Então ele chegou lá no carro com uma amante. E olhou... Seria a segunda esposa, entendeu? Com a segunda esposa. E olhou para ela e disse que não queria mais ela. E saiu, pegou pelos cabelos dela e saiu arrastando ela. Ela do lado de fora do carro. E ele dirigindo, arrastando ela pelos cabelos. Ele dirigindo, ela do lado de fora, ele arrastando pelos cabelos no chão. Acredita nisso porque ele disse que a culpa era dela, que se ele tivesse mais um filho, que a maldição era dela. Meu Deus então do céu. ele entende que quem carrega o gene de ter filhos albinos é ela, que na realidade é ele. Provavelmente é ele, sim. E tem 3 filhos e que o problema da maldição da vida dele é essa mulher, que ele tá largando dela e ele tentou agredir, Aí só não agrediu porque tinha muita gente. E ela não aceitou, né? Na realidade ele foi com essa outra mulher para ser, essa minha segunda mulher tá aqui porque você só me dá filho albino. E ela não aceitou e teve esse conflito e ele entrou dentro do carro, ela foi tirar satisfação, ele puxou ela pelo cabelo e saiu arrastando, saindo com o carro arrastando. E aí as pessoas interviram ali e conseguiu controlar a situação, mas é uma situação para você ter ideia do nível. Então a complexidade econômica, social, cultural é muito maior. Isso foi extremamente surpreendente, porque por mais que a gente imagine, a gente não conhece a realidade. E isso deve variar, né? Dentro dos próprios países da África, a gente sabe aqui na própria América Latina existe uma diferença cultural mesmo, né? E você junta tudo isso dentro de um pote e sai aquela realidade, que é uma coisa surpreendente. Que é só para quem vai, quem vive, quem consegue perceber ali, ter captar essa percepção de que o jeito que eles vivem, talvez não adiante só você ir lá e dar dinheiro e que todo mundo fique rico. E não adianta só, é uma questão que vai demorar tempo, é uma questão que vai demorar um aprimoramento cultural, social, e que pode ser que não chegue naquilo que a gente imagina, naquilo que a gente imagine como ideal, porque talvez o ideal para eles não seja o ideal para nós. Aquilo que a gente imagine como uma sociedade ideal aqui, pode ser que nunca eles imaginem que seja aquilo para eles. Eles estão atrasados. Eu me lembro lá de estar lá no Nepal e entrei num lugar, tinha um cartaz na parede. E era um cartaz que falava explicando para pessoas para não defecar perto de fontes de água e papapá. E cara, eram os cartazes que eu via em Bauru em 1960 e nada. E eu era molequinho. E eu tava vendo aquele cartaz e falava, cara, esses caras estão no Brasil de 1950, né? Até pior que isso, né? Então é tão básica a discussão lá que a gente realmente acho que não consegue nem entender direito lá, né? Mas vocês chegaram aqui? Vocês sentaram na minha sala ali. E eu tava reclamando do meu computador, lembra? Que tava, que eu troquei o Windows, que eu tô tomando uma surra. Cara, minha vida é um inferno por causa do meu computador, né?
Como é que é quando você sai dos teus paradigmas aqui, dos problemas que nós temos no Brasil, no nosso dia a dia, etc e tal, e mergulhar num mundo como esse, onde os problemas são... Não dá nem pra comparar, cara. Quando você fala pra mim que o cara come um rato e eu tô preocupado com o meu Windows aqui, é tão diferente, cara, é tão fora da realidade que parece que são dimensões paralelas, né? Como é que é pra vocês receber essa carga, essa pancada? Eu voltei com outro pensamento, assim, que, tipo... É muito forte, sabe? As pessoas dão valor a pequenas coisas que, quando a gente saiu de lá, que a gente viu que eles dão valor a qualquer coisa. Lá. Tipo, se você der um pedacinho de papel, um coraçãozinho de papel para ele, eles te dão valor a isso. E aqui a gente olha, ai, joga fora. Se não for o iPhone 7, eu não quero nem pensar na respeito. Nem pensar. Então, assim, a gente, sabe, eu tinha uns batons, eu peguei, deixei tudo, roupa, essas coisas. Você precisava ver a alegria dessas pessoas. As jovens adolescentes. As jovens adolescentes com quem eu deixei. Uhum. É assim, é incrível, é impressionante. Nesse dia assim. do churrasco dos jovens adolescentes, as meninas tiveram uma tarde de maquiagem, de beleza. E a Evelyn, junto com as outras moças, as outras missionárias estavam lá, foi ensinar elas a fazer maquiagem, né? Isso foi no sábado. No domingo, no culto, elas estavam todas maquiadas do mesmo jeito que estavam no sábado, porque aquilo para elas é uma coisa diferente, elas não têm acesso a nada disso. Então a Evelyn pegou aquilo que ela tinha ali, deixou, entregou e deu de presente para elas. Aquilo é uma gratidão, uma alegria, uma felicidade, uma coisa que é incalculável, inimaginável. Se eu for na lojinha de R$1 ali, eu compro 100 batons e não vou gastar nada, e eu imagino uma carga de batons chegando num lugar como esse aí, o que não é. Deixa eu contar um caso pra vocês, interessante. Foi um texto que chegou para mim, contando o lance da... Eu não vou lembrar dos detalhes todos, mas era uma liberação de um campo de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial. E é contado por um americano que estava lá, ele chegou na hora da liberação, pegou, abriu o campo, estava aquele pessoal naquelas condições as piores que vocês puderem imaginar, todo mundo, gente morta para todo lado, aquele negócio horroroso. E quando chegaram os suprimentos, alguém errou e mandou uma carga de batom. E o cara falou, bicho, a última coisa que nós precisamos nesse lugar aqui é batom, né? E aí a carga foi aberta, os caras viram e de repente caiu na mão das prisioneiras. E ele contando de quando ele viu que a prisioneira toda arrebentada, a mulher não conseguia se mexer direito, pegando um batom daquele, passando nos lábios e se sentindo... aí ele conta, né? O impacto que foi para ele ver, o valor que aquela mulher deu para um batom, para ela se sentir bonita nas piores condições possíveis, quando tudo que ela precisava era um prato de comida e de repente o batom. E ele conta como é importante uma bobagem como essa, que a gente aqui não dá menor, eu jogo fora, né? Jogo fora essa porcaria aqui, e lá eu imagino uma caixinha com 30 batons chegando nessa cidade e as meninas vendo aquilo. É como receber um iPhone 7 aqui. Exatamente. Bem isso mesmo. E assim, Luciana, o que a gente pode deixar assim qualquer coisa que você faça lá para eles é um legado, entendeu? Um obrigado, um bom dia, né? Acho que a Evelyn quis dizer que o que para nós muitas coisas são banais, para eles valorizam muito, a gratidão deles é muito grande, né? E para nós são coisas simples, né? Coisa igual esse exemplo que você citou, pequenos detalhes. Uhum. E às vezes nem isso. A gente via a alegria deles verem que nós estávamos lá dispostos a ajudar de alguma forma, né? Eu fiz palestra para os jovens falando sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. A Evelyn fez palestra para os jovens falando sobre higiene bucal. A Evelyn pegou nas escolinhas e foi passar flúor, ensinar a escovar o dente. Nós levamos muitas escovas de dente que nós ganhamos aqui. E dava para as crianças, para os jovens, para os adultos, a gente deu escova, fio dental e creme dental. Tinha gente que nunca tinha visto o fio dental na vida. Gente que nunca passou um fio dental na vida. Então, são coisas que a gente entregava, ensinava como utilizar, e a gente via que aquilo tinha um valor muito grande para eles. Você fez atendimento lá, Evelyn? Você fez atendimento? É assim, eu fiz alguns atendimentos
foi muito difícil o atendimento. Você não tinha o equipamento, você não tinha nada? Não tinha equipamento, não tinha nada. Nós descobrimos uma bolsinha, uma bolsa lá, que um certo dentista foi lá. Há 10 anos atrás, Há 10 foi algum anos dentista atrás, e dos deixou Estados essa, Unidos, eu acho. e deixou essa mala uma mala com instrumentais com muitos de metal, instrumentais. material. E aí eu descobri uma autoclave. Descobrimos que tinha uma autoclave antiga lá nessa Muito clínica. antiga. Que é autoclave? Autoclave é um equipamento que se utiliza para esterilizar material. Ok. E aí eu pedi, limparam todos esses instrumentais, autoclavaram, e eu coloquei uma cadeirinha de plástico numa sala e fui selecionando aqueles dentes que estavam piores para fazer a extração. Arrancando o dente em pé, ele sentado numa cadeirinha de plástico na janela. E fui tentando. Foi bem difícil para mim, assim, pra minha índole, né? Aquela coisa assim, tipo... Você arrancou na porrada, não tem essa não, de... eu Como levei... é que tira... Você levou? Não, aí o que aconteceu? Quando eu descobri que tinha esses materiais, ainda tinha uma turma no Brasil que estava indo. Aí eu mandei buscar anestésico, agulha, luva, máscara. Materiais, alguns Esses Conseguiu materiais. receber materiais, tá. E aí eu levei. Como e tinha aí... esses instrumentais, que literalmente, é um alicate que você arranca Sim, o dente, vamos sim. dizer assim, resumindo, né? Sim. E umas alavancas que você consegue retirar a raiz do dente. Era isso que tinha, não tinha motorzinho do dentista, cadeira de dentista, não tinha nada disso. Vamos fazer um raio-x para descobrir... Hã? Eles não sabem nem o que é isso. Uma restauração, eles não sabem o que é restauração, eles sabem o que é. Eles falavam, eu posso chumbar o dente? Chumbar é uma restauração, depois de muito tempo que eu descobri que era uma restauração. Hã? Que é chumbar o dente. Só que lá eles não tiram nem a cárie. Tá com material em cima, tipo qualquer o curativo ou amálgama. E se vira. Pronto, se vira. E aí eu recebi vários pacientes, várias pessoas com rosto inchado, com edema, com abscesso, que não tinham o que fazer. A abertura mínima, limitação de boca, não tinham o que fazer, até porque eu também não ia meter a mão ali, porque aquele paciente com o rosto todo inchado podia morrer. A única coisa que dava para fazer é medicação. Formou um abscesso, uma bolsa de pus ali na região do dente. Chega uma situação que está um processo inflamatório, um processo infeccioso ali. E se você, naquele momento da fase aguda, mexer, tem risco dessa infecção se espalhar, se generalizar, formar uma sepse, né? O que acontece com essa pessoa? O que a gente fez é anti-inflamatório, antibiótico para regredir esse processo inflamatório. Sim, e que vai acabar dentro de 2 dias e não tem mais. Dentro de 7 dias. Geralmente até 7 dias, 10 dias, em alguns casos. E aí depois o que essa pessoa pode fazer é retirar o dente, porque o certo seria ela fazer um tratamento de canal, fazer todo... Mas lá não tem isso, não existe, entendeu? E então, não têm esse assim, acesso. contra meus princípios, né? Tirei alguns dentes, mas foi assim... O princípio da odontologia, para as pessoas entenderem, você não é arrancar o dente. Você tem que tentar ao máximo preservar o dente, Sim. fazer o tratamento de canal, tentar preservar ao máximo aquele dente. Só que dentro da realidade que a gente tinha lá, não tinha opção. A pessoa estava morrendo de dor com aquele dente, que teria que fazer um tratamento de canal, mas não tem como, não tem então, material. E lá eles, A opção era já tirar, que não entendeu? tem o dentista, não tem o médico, eles vão onde? No curandeiro. Lá tem muito essa coisa de curandeiro. Tem pessoas que fazem trabalhos que entregam um filho antes de nascer para uma... Tem essa questão de todos os rituais, não sei o quê, existe muito essas essa coisas. cultura, existe muitos curandeiros, existem... Tipo assim, se você olhar para você, Luciano, e falar: olha, Luciano, a gente está discutindo, e eu olhar para você, você vai ver, tá? Isso é uma ameaça. Você pode ir até na delegacia fazer uma ocorrência, porque isso é uma ameaça. Pode ser que você bote um feitiço em mim. feitiço em mim, porque Sim. exatamente. Sim. E se acontecer alguma coisa com você, Deus o livre Aí aconteça qualquer coisa, a culpa é minha. a pessoa é acusada, a culpa é da pessoa que pessoa colocou que uma maldição em mim, entendeu? Então isso é uma questão muito importante lá, eles valorizam muito isso. Jornal, revista, rádio, televisão. Beira. Eles têm televisão via satélite, as pessoas que têm condições de pagar.
Na cidade da Beira lá tem os jornais, e quem pode comprar também compra, né? Então o pastor Jerônimo é professor universitário e tudo, comprou alguns jornais, eu li, cheguei a ler. Notícias do Brasil. Tinha Notícias do Brasil. É um país de língua portuguesa, então eles põem Notícias do Brasil, eles têm. Eles se espelham muito, né, no Brasil, né? O país que produz conhecimento, que produz tudo em língua portuguesa, que é o maior país, é o Brasil. Economicamente falando, em volume, em tudo, é o Brasil. Então eles se espelham muito, então eles põem muitas notícias do Brasil. Tem alguns programas de acesso à rádio, sim. Mas é bem limitado mesmo, igual você falou, é igual o Brasil da década de 60, da década de 70, é aquela realidade. Quem tem acesso às casas, você vê nas casas aquela anteninha do lado de fora, isso é a televisão que eles têm, quem tem condições de pagar. Mas não é a realidade. Rádio, né? sim. Não é a realidade. Rádio, sim. Rádio, sim, um pouco rádio, mais. sim, eu vi aqui. E agora sim, Luciano, a gente fala assim, que Deus realmente protege. Porque olhando aquelas crianças, olhando aquelas pessoas na situação que eles vivem, assim, é muito chocante. Tipo, se fosse no Brasil, um filho seu andar, pisar no local daquele, descalço, brincar como eles brincam ali, perto do esgoto, fazer tudo, tipo, oh meu Deus, o menino ia vai estar morrer. muito mais doente do que a realidade deles, né? E eles não. Tá? Ué, a resistência, eles se adaptam, eles né? acabam tendo uma adaptação do ambiente mesmo. Muito bem. E agora? E agora nós temos vários projetos para 2019. Nós falamos aí do João Guilherme, que está na barriga, deve nascer em janeiro do ano que vem. Aí nós não sabemos como vai ser ainda. Alguns contatos por e-mail, WhatsApp desses alunos de medicina, eu vou mandar materiais para eles. A gente ficou conforme o acesso deles, fazer alguma conversa por Hangout, algum Skype, para a gente conseguir passar alguma questão de atendimento, porque realmente o nosso acesso, né, no Brasil à informação científica é muito grande. A gente tem acesso, eu abro aqui meu celular, leio um artigo que foi publicado ontem e tenho acesso ao tratamento mais atual de câncer de mama. Essa é a minha realidade. Lá eles não conseguem ter esse acesso. Inclusive, eu fiquei até de conseguir livros aqui de língua portuguesa, traduzidos, científicos, que aqui no Brasil onde é traduzido, tudo para conseguir mandar para eles, livros de medicina, que eles não têm lá. Né? Alguns poucos que eles têm são em inglês. Então, esses contatos nós pegamos. Esse médico cirurgião que é chefe lá desse hospital me convidou para quando for para lá operar com eles e ajudar. Então, temos essas perspectivas. Talvez para 2019, colocamos para 2019 como uma meta, né? Se der antes, ótimo, maravilhoso. Eu, na minha cabeça, coloquei 3 frentes de atendimento, assim, né? Como lá em Rondônia a gente tem fazenda, meu pai tem fazenda também, a gente mexe com criação de gado, cria, recria, engorda e faz integração lavoura-pecuária, com plantio. Eu tenho um pouquinho de conhecimento dessa área, tem os técnicos que trabalham com a gente, e eu sou curioso disso, então eu estudo. Eles têm uma área lá da igreja de alguns 4, 5 hectares, que é uma área que eles utilizam. Tem algum plantio de abacaxi, tem uma mandioca, tem uma pequena horta, mas conversando com o pastor, ele quer fazer aquele negócio, produzir ali, virar. Eu sugeri, já que eles têm a escola já secundária, da gente buscar um mecanismo de formação técnica, já que muita gente mora no interior e trabalha com agricultura, né? Quem ainda produz alguma coisa assim, nos interiores, onde tem algumas plantios, são pequenos, né? Áreas de terra. Então tentar montar aí um projeto com eles nessa parte da agropecuária, para montar uma formação técnica agrícola, alguma coisa parecida, e um modelo sustentável ali para aumentar a produtividade deles, para que eles possam... Pode tossir. Desculpa. Para que esses jovens possam ter uma profissão, né, para que eles possam produzir riqueza, né?
uma outra frente na odontologia para ver se a gente consegue nessa estrutura da clínica que eles têm, onde já tem algumas pequenas casas, onde tem o trabalho dos americanos com a questão da desnutrição, a questão do HIV, a gente conseguir recursos para a gente montar um consultório odontológico, alguma coisa que dê para melhorar a estrutura em termos da odontologia, e com a questão do atendimento médico mesmo, para a gente também conseguir montar um grupo, com melhorar a infraestrutura também, e meu objetivo é ver se eu consigo, através dos meus amigos, dos meus colegas médicos, conseguirmos montar um grupo para 2019, a gente conseguir ir com um grupo maior para prestar esse atendimento, prestar atendimento de um pouco mais complexidade, acesso a alguns exames, levar aparelho de ultrassom portátil, porque lá é difícil conseguir acesso aos exames, tentar levar uma equipe para a gente trocar essa experiência de ensiná-los a algumas técnicas mais novas de cirurgia, porque lá só se faz retirada da mama, retirada, né? Então, são essas frentes aí que nós estamos como projeto. Projeto para voltar para lá. Se a gente quisesse criar um canal aqui que pudesse estabelecer um canal de remeter coisas que eles precisam para lá. Então, eu não quero pegar agora e toma uma conta do banco, deposite dinheiro assim. Não, de repente, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho meus livros, eu tenho minhas roupas, eu tenho muita coisa aqui que poderia chegar para lá, né? Como que a gente poderia fazer para criar um canal que isso acontecesse? Será que seria através da Igreja Batista, do pastor? Nós temos esse contato, né? O pastor Rony é uma pessoa que tem esse canal, essa comunicação direta. O pastor Ivan também é lá do Acre também, sim. Então também tem esse canal direto. As pessoas enviam, de vez em quando, uma mala com roupas, mala com livros, mala com coisas para lá. Então a gente consegue, porque tem missionários sempre indo e vindo, né? Essa parte desse projeto que eu acabei de falar, que é uma iniciativa minha, quem quiser entrar em contato, né, me procurar, eu fico à disposição para a gente criar esse vídeo, esse canal. Como é que te acha? Vamos botar um e-mail aqui? Tem ou Facebook? Facebook, Marcelo Barbizan, tem o Facebook profissional. Barbizan com S? Barbisan. Tá, Marcelo Barbizan. Ok. Tem o e-mail, marcelobarbizan@gmail.com. Tô no Instagram também, Dr. Marcelo Barbizan, Dr. Marcelo Barbizan. No Facebook, Instagram e tem o meu e-mail. Fico à disposição. Se a pessoa quiser saber mais detalhes, se quiserem procurar saber como que é o trabalho desenvolvido, quiserem ajudar a participar desse novo projeto que a gente está. Nosso intuito foi ir conhecer, aprendemos muito mais do que fomos entregar, apesar que a gratidão das pessoas entregam bastante. Como diz meu primo, o Éder, que a gente discutindo esses dias antes de eu ir, falando de Schopenhauer, né? Ele falando que o ato de você fazer algum trabalho voluntário é egoísta. Sim. Que você quer se sentir melhor. Sim. E realmente tem um sentido no que ele fala, não é totalmente isso, mas tem um sentido, né? Por favor, seja egoísta bastante, porque o resultado do teu egoísmo vai dar um impacto lá. A gente se sente melhor em estar fazendo um trabalho. Então, se isso vai fazer uma pessoa melhor ou não, eu não sei, né? O importante é que você está indo e está ajudando. Né? O pastor Jerônimo lá me contou, e eu já tinha escutado essa história, é aquela história eu tinha ouvido da estrela do mar, e ele contou para mim da tartaruguinha, né? Você tá lá andando na praia, tem aquele monte de tartaruguinha recém-nascida ali, que acabou de desovar ali, tentando voltar pro mar, muitas delas não conseguem, você vai pegando uma, duas e vai jogando pro mar, né? Aí chega uma pessoa e fala, por que você tá fazendo isso? Você tá vendo que tem milhares aqui, você não vai dar conta de tirar essas milhares daqui. Sim. Essas milhares eu não sei, mas para essa duas, três que eu joguei, fez toda a diferença. Sim. Então é isso aí, né? Às vezes o que a pessoa pode ajudar para ela pode não significar muita coisa, mas para aquela pessoa que está recebendo, isso vai fazer uma diferença gigantesca. E lá faz. Imagino. Evelyn? Eu também. A Evelyn tá meio baleada porque ela pegou uma gripe. Eu não sei se é uma gripe moçambicana. Foi, não deve porque ser, né? assim, como eu tive muito contato com crianças, então as crianças estavam todas muito gripadas, muito. Então, eles faziam questão de vir o tempo inteiro abraçar a gente. Não tinha como você não abraçar.
E aí teve um dia à noite que eu cheguei com muita dor no corpo, dor de cabeça, gripe, essas coisas. E aí olharam pra minha cara e é malária. Eu só fazia chorar. Só fazia chorar, né? Eu grávida, imagina. Falei pra ela, em 8 anos no exército, no interior do Acre, você não pegou malária? Sim, vai pegar malária em Moçambique? Sim. Mas aí eu vi que era só os sintomas de gripe e voltei bem gripada. Mas assim, qualquer ajuda, qualquer coisa que quem puder ajudar, a gente aceita, né? Porque para eles assim é impressionante. No entanto, Luciana, eu esqueci de te falar aí que eu, além de dentista, eu dei um curso de culinária. A Evelyn ensinou a fazer doce lá? Como é que é? Fazer doce. As moças, os jovens, as mulheres a fazer docinho. A Evelyn tem o hobby de fazer docinho gourmet, fez curso disso aqui no Brasil. E ensinou, até para elas, muitas delas, aquilo ali virou uma fonte de renda, virou um emprego. Agora, o que foi mais impressionante, assim, que eu nunca tinha feito doce, no forno. No fogão, na verdade, as pessoas não têm gás lá, né? É carvão. É carvão. É carvão, e não é aquele fogãozinho a lenha, aquela coisa bonitinha, não. É uma coisa de ferro que você põe o carvão e aquilo ali vira o fogão. Então ela teve que se adaptar e se virar lá. Mas saiu tudo muito bom e elas, assim, super agradeceram. E então qualquer coisa que a gente faça lá já é bom. Também. Eu vou, no texto desse programa aqui, que você encontra lá no Portal Café Brasil, vocês vão ver, eu vou publicar várias fotos que eles estão deixando comigo aqui. Esses fragmentos de som que vocês ouviram ao longo da entrevista são coisas que o Marcelo capturou. Eu pedi para eles de ver se pega o som, pega o pessoal cantando, manda para cá. E a gente está usando aqui ao longo do programa, você vai ouvir também, né? Também no texto a gente vai colocar alguns links para ajudar quem quiser fazer o contato, mas a mensagem que para mim fica clara nesse final das contas é o seguinte: vocês não são um casal de classe média, morador de São Paulo, que entediados da vida resolveram fazer uma viagem para a África para conhecer. Vocês saíram de Ji-Paraná, vieram lá do interior de Rondônia. Você grávida, né? Os dois com duas atividades que fazem sentido, quer dizer, não foram lá para ver o que está acontecendo, mas foram para botar a mão à massa, né? Acho que, por mais que você diga que quem mais tirou vantagem foi você, mas o que você deixou lá, eu imagino que, no mínimo, o alívio de um dente a menos, vocês acabaram deixando, mas acho que o mais importante é continuar essa coisa das conexões, né? Conectando. De repente a gente nesse programa aqui vai conseguir fazer uma conexão desse garoto que você conheceu lá, que vai entrar em Skype com você, com alguém que ouviu o programa aqui, vai dizer, cara, eu tenho o equipamento aqui parado num canto e eu vou dar um jeito de mandar esse equipamento para lá, sei lá, tô falando qualquer bobagem aqui, mas imagino que tenha muita gente querendo ajudar e que não sabe nem por onde começar. Não vou mandar um e-mail para a África, né? Mas agora tem um contato que a gente deixou aqui, repete de novo o teu e-mail. marcelobarbizan@gmail.com. Barbizan é B-A-R-B-I-S-A-N. Tá. O Marcelo não é nenhuma entidade, o Marcelo não é uma organização, o Marcelo é um brasileiro que se coçou para ir lá. Evidentemente que ele não vai poder resolver todos os programas do mundo, mas já tem alguns contatos. E talvez a gente pudesse, por meio desses primeiros contatos, estabelecer uma conexão que acabe provocando mudanças. Essa né? própria entidade que é a Junta das Missões Mundiais tem as contas deles. Alguns desses programas que a gente estamos programando de colocar como projeto vão ser vinculadas à igreja lá, né? Sim. Quem quiser os documentos, inclusive eu peguei alguns documentos, então eu quero ajudar a escola secundária, eu quero ajudar a creche, eu quero ajudar. Tem documento para isso, são todas instituições sem fins lucrativos mesmo. Sim. São liderados por esse casal que eu falei, né? E eles, os americanos ajudam eles porque é uma questão idônea mesmo. Sim. Jamais, em nenhum momento, houve nenhum questionamento disso, da idoneidade deles. Esses projetos de implantação de tudo isso que eu falei serão direcionados também a essa instituição.
Se for abrir alguma conta bancária, alguma coisa para angariar recursos, jamais eu vou aceitar na minha conta. Assim como o pastor Rony também, a gente conseguiu aí no grupo da confraria angariar uns recursos esses dias aí para ajudar pontualmente essa família lá que eu falei. Mas os recursos normalmente são depositados nessas contas que são vinculadas a esse projeto, que é vinculado à Junta das Missões Mundiais, vinculado à igreja, que é para não ter problemas, né? Neste país que a gente já não pode mais, ninguém pode abrir a boca, que é o país de todo mundo querendo dar balão em todo mundo, né? É verdade. É complicado isso, né? Eu vou conversar com o Rony agora e vou tentar no final desse programa aqui, aliás, no texto desse programa, você que está ouvindo a gente aí, dá uma olhada no texto. A gente vai fazer, tem toda essa nossa conversa aqui vai estar escrita ali, mas no final eu vou tentar juntar todos os links que eu puder colocar ali, para dar acesso a quem quiser fazer qualquer... De novo, vou voltar para aquele exemplo do batom. Se você quiser mandar uma caixinha com 10 batons lá, imagina o impacto que não vai ser uma bobagem como essa. E daí para frente o céu é o limite, né? Olha, boa viagem de volta para Ji-Paraná. Eu acho que vocês deram um passo muito legal abrindo esse caminho aí. Talvez mais gente decida acompanhar essa iniciativa de vocês aí. Eu vou ficar super feliz se mais gente for. Tô aqui com uma invejinha branca, né? Porque no fim eu vou acabar aparecendo lá uma hora dessa, né? Não sei muito. Talvez eu vou ensinar alguém a fazer podcast lá. Né? mas é um caminho. Obrigado pela visita. Vocês estão chegando agora, chegaram ontem à noite, né? De Moçambique, vão embarcar daqui a pouquinho, né? E deram uma passadinha aqui pra gente fazer essa conversa aqui. Acho que vai ser legal e vai inspirar bastante gente. Só deixar uma mensagem final, como você está falando aí, Luciano. A nossa ideia é tentar inspirar mais pessoas. O que você puder fazer para ajudar. Ir lá, a partir do momento que você está disposto a ir e se dedicar, ajudar a qualquer coisa, né? Igual falou, não sei o que eu vou fazer, vou ajudar, ensinar o pessoal a criar podcast. Às vezes, só de você estar lá e se dispor a fazer alguma coisa, às vezes abraçar uma pessoa, isso já faz muita diferença para elas, né? Eu digo que é o seguinte, é transformador, é uma experiência fantástica, pelo menos para servir de modo egoísta para você se transformar e você modificar para se tornar uma pessoa melhor, isso é importante. Então, se alguém em algum momento, né, nos ouvindo aqui, sentiu um pouquinho incomodado, né? Como você fala lá, deu aquela coceirinha no cérebro, né? Entre em contato com a gente, vamos programar. A gente está com um projeto para longo prazo, para 2019, então dá tempo de se programar, comprar passagem, pagar parcelado. Não é fácil para todo mundo. Tem gente que vai que a maioria das pessoas que vão lá, os missionários que estão, não é gente rica, milionária, né? Pelo contrário. Sim. São pessoas que pagam em 10 vezes a passagem para poder ir. Agora é transformador. Então, nós estamos à disposição e nos colocamos aí para esclarecer, se alguém quiser tirar alguma dúvida. E vamos que vamos aí, que as conexões se façam cada vez maiores. Legal. Como é que é o nome do bichinho que tá aí dentro? João Guilherme. João Guilherme, então. Marcelo, Evelyn e João Guilherme Barbizan no Leadercast. Obrigado a vocês. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, gente, um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa você encontra no www.leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafebrasil.top. O custo é de R$10 por mês. R$10, mais ou menos 2 pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast, para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.